Boa noite. Encerramos hoje o ciclo de debates da RTP Açores dedicado às autárquicas de 26 de setembro com o concelho de Ponta Delgada. É o maior município da região. Tem 67.287 habitantes, de acordo com os censos de 2021, e cerca de 65 mil eleitores inscritos. Ponta Delgada tem sido um bastião social-democrata. Desde 1976, o PSD esteve quase sempre na presidência da Câmara Municipal, com exceção do mandato 89-93, em que a autarquia foi gerida pelo PS, em coligação com o CDS-PP. Nas últimas autárquicas, o PSD conseguiu maioria absoluta, com 51% dos votos, contra 39% do Partido Socialista. O Bloco de Esquerda foi a terceira força política mais votada, com 2%. Este ano é já certo que Ponta Delgada vai ter um novo presidente na autarquia. Há 7 candidatos na corrida à liderança. André Viveiros, pelo PS, tem 61 anos, é técnico superior, foi presidente da Junta de Freguesia das Capelas entre 1997 e 2013 e no mandato que agora termina liderou o Grupo Socialista na Assembleia Municipal de Ponta Delgada. Pelo PSD, Pedro Nascimento Cabral, 48 anos, advogado de profissão, desempenha neste momento as funções de líder parlamentar do PSD na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Rui Teixeira volta a ser o candidato da CDU, tem 42 anos, é professor e dirigente sindical. Pelo Chega concorre Luís Franco, 37 anos, trabalha como assistente técnico na Rede Integrada de Apoio ao Cidadão. Vera Pires, 56 anos, funcionária da SATA na pré-reforma, encabeça a lista do Bloco de Esquerda, depois de 3 mandatos na Assembleia Municipal de Ponta Delgada. Luís Miguel Quental, 48 anos, técnico qualificado na SATA, é a aposta da Iniciativa Liberal. E Dinarte Pimentel, 50 anos, professor, apresenta-se pelo PAN. Muito boa noite a todos. Obrigado por aceitarem o convite da RTP para este debate sobre Ponta Delgada. Começa o candidato do Chega, assim ditou o sorteio realizado há momentos. Luís Franco, a sua candidatura considera que a cidade de Ponta Delgada está estagnada devido às sucessivas lideranças sociais-democratas. Quais são, na sua opinião, os sinais mais visíveis dessa estagnação? Muito boa noite. Quero cumprimentar a todos os meus colegas aqui presentes e agradecer à RTP Açores pelo convite de poder explicar a todos os nossos munícipes o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui como candidato à presidência da Câmara de Ponta Delgada é marcar a diferença e percorrer as 24 freguesias ao longo destes 4 anos, não deixando nenhuma freguesia para trás. O Chega é estreante em eleições autárquicas. O senhor afirmou recentemente que é uma vantagem nunca ter tido experiência política. Porquê? Uma vantagem nunca ter tido nenhuma experiência política é agarrar-me logo à primeira e não ter passado por nenhuma força política sem que seja da direita. E relativamente às prioridades do Chega, uma delas é o combate à corrupção em Ponta Delgada. Em que áreas é que deve incidir esse combate, na sua opinião? Esse principal e é uma das grandes bandeiras do Chega é o RSI. Esse é um grande problema e no Conselho de Ponta Delgada é muito visível o RSI no nosso Conselho. A CDU volta a apostar em Rui Teixeira. Que prioridades é que defende para Ponta Delgada, para a cidade e para o Conselho? São as mesmas de há 4 anos? As famílias sentem as dificuldades. Portanto, eu arriscava-me a dizer que muitos problemas que nós temos agora são os mesmos de há 4 anos, com algum agravamento numa boa parte deles. Aquilo que nós apostamos, temos uma linha que passa por 2 eixos. Um é aumentar os rendimentos das famílias. A Câmara tem os seus meios para pôr à disposição delas, desde logo com a dinamização da economia do Concelho e, por outro lado, o segundo eixo, uma política camarária que ouça realmente os cidadãos. Portanto, aquilo que nós sentimos, nomeadamente nas freguesias, é que a maior parte das decisões são tomadas de costas para os cidadãos e elas têm que ser envolvidas. Portanto, aqui, neste plano, há um conjunto de prioridades significativa, uma boa parte deles desde há 4 anos que se mantém. A questão da habitação, os rendimentos, como disse, a questão da defesa do ambiente e a aposta na reciclagem,
o transporte público, portanto, que de facto precisa de um grande impulsionamento. Há um aspecto que será agravadamente novo, a questão das dependências, e que do ponto de vista social estamos a falar de famílias e de pessoas cujas vidas estão bastante destroçadas e que a Câmara tem que ter um papel ativo nisso. E, por último, a valorização dos trabalhadores do município, que, no fundo, é quem mantém a Câmara e o Conselho a funcionar como nós gostamos que funcione. Nas últimas autárquicas, a CDU obteve apenas 1% dos votos em Ponta Delgada. O que é que o faz acreditar que os resultados desta vez serão diferentes? Eu começaria por aquilo que eu disse há bocadinho. Portanto, os efeitos da pandemia vieram trazer a nu muitas das deficiências do trabalho da Câmara e as fragilidades. As famílias passaram por isso. A Câmara precisava de ter sido a voz dos cidadãos. Aliás, os cidadãos precisavam da voz da Câmara, que não foi. E é uma situação que a CDU pretende alterar? É uma situação que nós pretendemos alterar. Valorizar o diálogo com os cidadãos e a proximidade? Sim, e ser a voz deles. Aquilo que nós estávamos a discutir há 4 anos, manter-se, por exemplo, os terrenos de Santa Clara, do depósito de combustível, e outros agora, os depósitos, as galerias da Calheta, os próximos dos terrenos da Sinaga. Portanto, são situações que, ao nível da especulação imobiliária, não é uma situação aceitável. André Viveiros, o PS quer acabar com o ciclo social-democrata em Ponta Delgada, que dura há 28 anos. Que trunfos é que a sua candidatura tem para conseguir uma mudança no dia 26 de setembro e para dar uma nova vida ao Conselho? Boa noite, queria agradecer à RTP o convite, felicitar e saudar os colegas, cumprimentar e saudar os senhores telespectadores lá em casa. Caríssimo João, primeiro o diagnóstico. Que Conselho e que cidade temos? Como disse bem, mergulhado na estagnação, no marasmo. Uma cidade decrépita, caída no abismo e na degradação. Novas políticas. Políticas de desenvolvimento social, de crescimento económico, de sustentabilidade, assente numa proteção do ambiente, de dinâmicas culturais, de envolvência com as suas juntas de freguesia, de reabilitação urbana. Penso que mais tarde vamos falar destes planos. Exatamente. Para já, vamos aprofundar estas áreas. Para já, quero Ponta Delgada, uma capital dos Açores, uma cidade bonita, atlântica, desenvolvida, gostosa para os seus moradores, que quem a visita também gosta e divulga. Uma cidade com história, com pertença, com identidade, onde nos sentimos bem, onde somos orgulhosos de ser Ponta Delgada, cidade e concelho. Penso que tenho as condições para levar avante esse projeto. Tenho experiência autárquica, tenho formação académica nesta área, tenho diversa formação profissional. Tenho força, dinâmica, determinação, muita confiança. Acredito que vou fazer de Ponta Delgada uma nova cidade e uma cidade nova para muita gente, para nova gente. Acredito neste projeto e espero cumpri-lo. Sente que os municípios de Ponta Delgada preferem ter partidos diferentes na liderança da Câmara Municipal e do Governo Regional? O histórico assim dita. É aquela velha tese, nem os ovos não podem ficar todos no mesmo cesto. Se enquanto o PSD foi Câmara, dizia que o PS estava no Governo, agora que o PSD é Governo, é bem fácil para nós dizer, então vamos para a Câmara. Estão lá há 28 anos, nós estivemos no Governo 24. Disseram-nos que estávamos cansados, sem ideias, sem dinâmicas. Pois quem está há 28 anos, que ideias é que tem? Que dinâmicas é que tem? Que novidades pode trazer? Que continuidade quer? O senhor propõe uma verdadeira revolução ao nível das políticas de proximidade. Em traços gerais, quais são os pressupostos desta revolução que propõe? Requalificação dos espaços públicos, reabilitação da habitação, políticas associadas à separação dos resíduos, bem-estar animal, parcerias com as juntas de freguesia, obras de acessibilidade, de mobilidade, de transportes, tudo envolvente, tudo puxando à frente, tudo em nome da coesão territorial e social. Dinarte Pimentel, o PAN concorre pela segunda vez à Câmara Municipal de Ponta Delgada. Há 4 anos foi a 4ª força política mais votada. O que é que será um bom resultado para o partido nestas eleições autárquicas? Bom, antes de mais, boa noite, obrigado pelo convite, obrigado ao João, boa noite aos meus colegas de painel, boa noite a todos os que nos seguem lá em casa e em especial para os cidadãos de Ponta Delgada.
Eu não gostaria de fazer futurologia política. A postura tem sido sempre esta. Nós queremos convencer os cidadãos que as nossas políticas são as melhores. O PAN tem as políticas mais adequadas para o Conselho. Vamos passar a explicar porquê. E o resultado é o resultado que os cidadãos quiseram nos dar. Mas um objetivo é, claramente, destituir os partidos do costume, do poder, ou pelo menos diversificar, digamos, as opções políticas que temos nos órgãos autárquicos, quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal. Para o PAN, Ponta Delgada precisa de respostas inclusivas e de proximidade. Que respostas são essas? As respostas inclusivas, o PAN tem um projeto globalizante que alia a mobilidade, as acessibilidades, as questões inclusivas também sociais, da própria educação, da própria civilidade das pessoas, alia também ao emprego, a criação de empregos, a diminuição do potencial da pobreza, com certeza, a questão da proteção ambiental, a questão da proteção do bem-estar animal. Portanto, temos um programa, digamos, abrangente, mas coerente, não apenas medidas avulsas e um bocado, vamos ali só para ganhar votos. Temos um projeto englobador. E sente que a mensagem do partido está a ser bem recebida pelos municípios de Ponta Delgada? Sim, estamos satisfeitos, claro, queremos sempre mais, mas temos conseguido, o PAN tem ganho votos no município de Ponta Delgada. Então, estamos orgulhosos deste município, é um município que é muito caro para nós. Nós estamos a ver que a resposta da população às nossas propostas são muito adequadas e queremos mais e queremos convencer ainda as pessoas que não votam no PAN a votar no PAN, porque de facto é um partido um partido vanguardista, claramente. Luís Miguel Quental, a Iniciativa Liberal entra pela primeira vez na corrida à Câmara Municipal de Ponta Delgada. Com que ambição é que parte para estas eleições? Boa noite, João. Boa noite aqui aos colegas de debate. Boa noite a quem nos ouve em casa. De uma forma especial, saudar os nossos municípios, razão pela qual estamos aqui a debater o futuro do nosso concelho. Começar com a nota que, depois de vir ali o André, fiquei um pouco assustado. Pensei que Ponta Delgada estava num abismo, a gente estava aqui num filme mais complicado. De facto, Ponta Delgada tem muitos problemas, tem problemas estruturais de 28 anos de governação do mesmo partido e com a Iniciativa Liberal, com a sua mensagem clara, objetiva e preparada para resolver os problemas do cidadão, dos municípios, apresenta-se essas eleições com a maior das expectativas, sabendo que é um projeto que se iniciou nas regionais do ano passado e que com as autárquicas dá mais um passo no sentido de consolidar o seu eleitorado, passando aquelas medidas que já fazem parte do nosso ADN, a nível de boas medidas fiscais, agilizar o processo e o tecido empresarial. O que é que a Iniciativa Liberal pode fazer por Ponta Delgada, para usar uma célebre expressão? A Iniciativa Liberal pode fazer tudo por Ponta Delgada, queiram os municípios assim querer, votando no nosso projeto, porque temos uma mensagem e um projeto que identifica exatamente os problemas da cidade e não vale a pena estarmos aqui com medidas redondas. Passo a explicar, medidas redondas, a gente promete muita coisa, medidas redondas porque dá a volta e a gente chega ao início e não se percebe o que é que querem fazer. Nós temos medidas objetivas, claras, podem ser poucas, é certo, mas se resolvermos aquelas que nos propomos, nomeadamente a mobilidade, a calheta Perto Teve, a rever o processo da Praça Gonçalo Velho Cabral, requalificar a Praça 5 de Outubro. Portanto, temos já aqui uma série de medidas pontuais e indicadas na nossa malha urbana e contando sempre com as outras 24 freguesias que fazem parte do Concelho, que também são tidas em conta e merecem toda a nossa atenção. A Iniciativa Liberal foi uma das surpresas, digamos assim, das últimas regionais. Acredita que poderá ser também uma surpresa nestas eleições? Com certeza. Estamos a apostar nisso, estamos a trabalhar nisso. Não nos podemos queixar de mais ninguém senão nós próprios. Nós temos que fazer o nosso trabalho. Temos andado na rua, temos escutado as pessoas. Temos havido coisas que, de facto, que é aquilo que não queremos para o Concelho, que é
falamos com o Presidente de Junta, não fala com o vereador da Câmara, o outro não. Portanto, as pessoas estão de costas voltadas, as pessoas têm que se entender e a Iniciativa Liberal vai ser o elo para pôr as pessoas todas a comunicarem entre si e resolverem, de facto, os problemas de Ponta Delgada, que é para isso que nos candidatamos. Pedro Nascimento Cabral, a sua candidatura tem como lema servir Ponta Delgada e apresenta-se nesta corrida autárquica com um projeto político para uma década. Como é que pretende fazer de Ponta Delgada um concelho mais moderno e mais desenvolvido? Quais são as grandes linhas? Boa noite, João. Boa noite também aos colegas de debate dos restantes partidos políticos. Um cumprimento muito especial a todos os cidadãos de Ponta Delgada que nos acompanham em casa. E, em primeiro lugar, devo dizer que é preciso rejeitar esta visão catastrofista de Ponta Delgada, apresentada pelo candidato do Partido Socialista. Ponta Delgada é uma cidade interessante de se viver, tem coisas boas, é agradável estar em Ponta Delgada, é uma cidade atlântica, é o centro de excelência da nossa universidade, tem o centro de excelência de prestação de serviços de saúde, é uma referência cultural mundial. Ponta Delgada é uma referência para todos nós e todos nós estamos aqui para trabalhar em prol de Ponta Delgada. E nesta medida o que importa aqui dizer e explicar é que nos últimos tempos fomos assolados por uma pandemia de Covid-19 que atrasou um conjunto de investimentos e de empreendimentos que o atual Executivo Camarário tinha entre mãos, mas que a Câmara de Ponta Delgada teve uma ação social de veras meritória no que diz respeito ao apoio aos taxistas, ao apoio aos empresários da restauração, que é reconhecido por todos, e dentro desta pandemia que nós vivemos, o atual Executivo Camarário teve a possibilidade de ajudar os cidadãos de Ponta Delgada. No que diz respeito ao nosso projeto, bom, nós estamos a passar aqui tempos de pós-pandemia de Covid-19, esperemos todos nós que sim, e o que é preciso fazer agora é adaptar a cidade aos novos desafios que aí vêm. E nesta medida nós temos um conjunto de perspectivas que são essenciais. Em primeiro lugar, nós não podemos dissociar de forma nenhuma a nossa Ponta Delgada, o nosso concelho de Ponta Delgada, da parte rural e da parte urbana. Nós pugnamos por uma verdadeira coesão social e territorial do concelho de Ponta Delgada. Ora, como é que isto se faz? Apostando numa mobilidade eficiente. Nós temos que ter aqui, desde logo, a possibilidade de circularmos com facilidade entre o concelho de Ponta Delgada. Nós não podemos deixar que o lado ocidental da ilha seja, digamos... Já vamos falar em concreto das medidas sectoriais. Mas tem aqui mais... Deixe-me só colocar esta questão. O senhor e o PSD acusaram várias vezes o PS de estar há demasiado tempo no governo. No caso, eram 24 anos de governação socialista. Em Ponta Delgada, o PSD está na presidência da Câmara Municipal há 28 anos. Não é tempo demais? Não, repare. Nós estamos a falar de eleições completamente distintas. Uma coisa foram os 24 anos de governação do Partido Socialista no Governo Regional dos Açores, com um pensamento estruturado por Carlos César, que Vasco Cordeiro nunca conseguiu autonomizar nem atualizar para os tempos em que vivemos. Na Câmara Municipal de Ponta Delgada nós tivemos presidentes com personalidades muito firmes, com atuações muito marcadas, cada um no seu tempo. Quer Manuel Arruda, quer Berta Cabral e mais recentemente José Manuel Bolheiro e agora Maria José Duarte, assumiram mandatos muito personalizados, priorizando atuações que a Câmara Municipal teve que ter, cada qual no seu tempo. Portanto, isto são contingências que são legitimadas pelo voto democrático dos cidadãos de Ponta Delgada, porque também é perfeitamente aceitável que, nesse contexto, nós queremos continuar a desenvolver o nosso Conselho com um denominador comum chamado do Partido, com a matriz social-democrata. E mais do que isso, se me permite, ao contrário do que diz aqui o candidato do Partido Socialista, este é o tempo da palavra cooperar entrar em cima da mesa no Conselho de Ponta Delgada. O que aconteceu nos últimos 24 anos de governação do Partido Socialista é que o Governo Regional não olhou para Ponta Delgada como devia ter olhado. E agora temos a possibilidade de cooperar, de estabelecer uma verdadeira cooperação entre a Câmara Municipal de Ponta Delgada e o Governo Regional dos Açores para o desenvolvimento de toda a nossa O Bloco de Esquerda tem sido uma voz ativa na Assembleia Municipal de Ponta Delgada nos últimos 12 anos, mas nunca conseguiu a eleição para a Câmara Municipal. O que é que o Concelho de Ponta Delgada pode ganhar com a presença do Bloco de Esquerda no Executivo Camarário? Deixe-me só fazer uma pequena correção. Eu estive nos últimos 12 anos, que estão terminando agora, na Assembleia Municipal, mas o Bloco tem representação há no caso concreto da Vera 16 anos. E a sensação que nós temos é de que há efetivamente trabalho feito pelo Bloco e de que o Bloco de Esquerda marcou a diferença nos assuntos que mais importam face ao PS e ao PSD. E, portanto, constituímos efetivamente uma alternativa na forma de ver os problemas, uma alternativa nas propostas para os resolver. E quais são as grandes ideias do Bloco de Esquerda para Ponta Delgada? Deixe-me só concluir, ao contrário do que acabou de dizer. Eu peço desculpas, esqueci-me primeiro.
de dar boa noite a todos, a começar pelo João, mas boa noite também aos colegas e aos espectadores. Dizia eu que, para o Bloco, 28 anos é tempo demais para o resultado que temos neste momento e para a falta de coisas básicas que Ponta Delgada continua a precisar. Daí que o nosso programa, apesar de ser mais extenso do que isso, se centra em 4 aspectos fundamentais, 4 prioridades. Por um lado, a habitação, o urbanismo e o espaço público, e não tem havido o aproveitamento que poderia haver, inclusivamente de fundos perdidos, na regeneração urbana, vamos falar disto depois, mas na regeneração urbana e na habitação, e é preciso considerar, do nosso ponto de vista, em primeiro lugar, a habitação como direito básico e que cumpre, antes de mais, uma função social e não de especulação e não de valor de mercado. Além da habitação e urbanismo, também, evidentemente, os transportes e a mobilidade, porque promovem a qualidade de vida das pessoas, permitem o usufruto da própria cidade e esta interligação e esta coesão territorial que falta dentro do concelho e também entre o concelho de Ponta Delgada e os restantes. Nós defendemos uma política que seja também interconcelhia e em que os vários concelhos juntem esforços e promovam medidas conjuntas que permitam aos cidadãos dos vários concelhos poder usufruir de melhor qualidade de vida. E a questão dos transportes e da mobilidade prende-se também, por outro lado, com um novo pilar também importante, muito importante para o Bloco e para o nosso programa, que são as questões do ambiente e da gestão de resíduos. Só para terminar, também a questão da inclusão social, dos cidadãos com deficiência, a resolução da toxicodependência e o aspecto muito importante também, e que ao longo da nossa atuação na Assembleia Municipal temos sempre puxado por ele, que é o da participação cívica, o da participação dos munícipes no planeamento e nos destinos da cidade e do concelho. Concluída esta primeira ronda, vamos olhar agora em específico para as questões do urbanismo e da regeneração urbana. Há cerca de 2 semanas, um grupo de cidadãos de Ponta Delgada avançou com um manifesto a defender uma mudança de paradigma no modo de pensar a cidade. O documento, intitulado Reinventar a Estratégia Urbana de Ponta Delgada, foi entregue aos candidatos aqui presentes. Rui Teixeira, concorda com a ideia de que é preciso repensar Ponta Delgada? Profundamente. E em que moldes? Sim. Eu, se calhar, gostaria de caracterizar esta parte, urbanismo e habitação, como, se calhar, a linha mais próxima entre PS e PSD. Portanto, com responsabilidades diferentes na Câmara e no Governo Regional, mas aquilo que nós observamos é que, do ponto de vista da especulação imobiliária e das opções políticas que iam tomando, e daquilo que eram os espaços para os cidadãos, espaços para a habitação social, tanto nos bairros de gestão da Câmara como nos bairros de gestão do Governo Regional, as opções eram muito semelhantes. E a especulação imobiliária, quando se fala disto, parece que é algo que os cidadãos não são afetados, mas afeta diretamente as suas vidas, desde logo porque os custos com a habitação empurram os cidadãos para fora do concelho. E como é que se combate esse problema da especulação imobiliária? É possível combater com políticas públicas? Sim, desde logo não permitindo o uso dos terrenos para aquele fim. Portanto, a Câmara pode autorizar ou não autorizar determinado tipo de projetos em função daquilo que são as necessidades dos seus cidadãos, desde logo com a habitação. Nós não podemos dizer que é igual o interesse do lucro em função de um terreno ou o interesse de uma família que quer dar vida ao nosso concelho. E o que nós precisamos é exatamente de famílias que deem vida ao nosso concelho e já agora também que trabalhem cá no concelho, cá na cidade. Os espaços nobres, aqueles 3 que eu referi há pouco, os espaços nobres do concelho podem e devem ser recuperados para o lazer da população. Portanto, os terrenos dos depósitos de combustível, dos antigos depósitos de combustível de Santa Clara, os terrenos da Sinaga, as galerias. Precisamos de encontrar espaços novos para nova habitação, portanto, que dê resposta a este problema. E, desde logo, a regeneração urbana. Muito rapidamente, que futuro é que defende para a zona da Calheta Perto Teife e para a Praça Gonçalo Velho Cabral? Concorda com o projeto de reordenamento que foi apresentado? Eu ia um bocadinho atrás e dizia que os cidadãos têm que ser ouvidos em relação àquele destino. E acho que já é tempo de fazer política camarária de costas voltadas para os cidadãos.
Portanto, à partida concordamos que aqueles terrenos devem ser para usufruto da população. Qual é que é o destino? Portanto, aquilo pode ter vários fins. E temos aqui 3 espaços enormes de grande centralidade na nossa cidade e que podem dar uma vida, se pensados articuladamente. Portanto, não podem ser vistos cada um deles isoladamente. Relativamente à Praça Gonçalo Velho Cabral, em 10 segundos. Se concordamos ou discordamos do projeto. Eu voltava à mesma questão. Aquilo que para nós é essencial é que a memória cultural e histórica do Concelho tem que ser preservada. Já ouvimos várias opiniões e, não sendo unânime, preferíamos passar a palavra aos cidadãos. André Viveiros, do Partido Socialista, quer criar um plano geral de desenvolvimento urbanístico de Ponta Delgada. Em concreto, quais são os principais pontos deste plano? Requalificar os espaços públicos, as ruas, os passeios, os jardins, as praças, os largos. Todas as envolventes urbanas no sentido de um melhor viver e de uma melhor vivência na cidade. Depois, quer reabilitar o parque habitacional. Este, de facto, está profundamente degradado. Penso que todos reconhecem. O conceito de abismo pode-se aplicar aqui. Também recuperar os espaços funcionais, fábricas, armazéns, garagens, no sentido também de enquadramento urbanístico e de novas funcionalidades e novas vivências. Criar parques de estacionamento, uma rede de pequenos parques de estacionamento, atender à frente marítima. É por isso que eu proponho que as portas do mar devem ser geridas pela Câmara Municipal mediante acordo e protocolo com as devidas compensações com o Governo Regional, nomeadamente as piscinas, os espaços dos restaurantes e permitir a união dos 2 parques de estacionamento, o que já não é aceitável aquela situação. Toda a frente marítima deve ser conciliada, portas do mar, portas da cidade, Campo de São Francisco, todas as praças voltadas para o mar, uma cidade de bem com o mar, virada para o mar, o turismo, a afluência das pessoas, um bom viver na cidade. Estas são medidas de imediatamente a tomar e a considerar quando ganharmos a Câmara como bem espero. Relativamente às grandes obras, nomeadamente à Praça Gonçalo Velho Cabral, qual é a posição do Partido Socialista? Isso defende aí a consulta pública, claramente. Aquilo foi um processo muito precipitado, deve haver a consulta pública e depois deve haver decisões, porque a consulta pública não deve ser interminável. É preciso depois tomar opções, considerar mais projetos, considerar aportes dos cidadãos, dos jornalistas, dos arquitetos, pensar nas funcionalidades futuras. Gosto da ideia de mudar os táxis para bolsas na avenida. Diga. Muito rapidamente, o que é que o PS vai fazer se vencer as eleições para garantir aos cidadãos habitação a preço acessível? Aqui, promoção de loteamentos, adquirir os terrenos, projetá-los e dotá-los de infraestruturas. Noutros casos, promover a reabilitação urbana destinada ao arrendamento, aqui nomeadamente na zona da cidade, para casais jovens, tal como nas freguesias, no sentido de fixar as pessoas, quer nas freguesias, quer no centro da cidade, que bem precisa de gente jovem, precisa de alegria e de dinâmicas. Dinardo Pimentel, um dos signatários do manifesto Reinventar a Estratégia Urbana de Ponta Delgada, a socióloga Lídia Fernandes, refere que o direito à habitação não pode continuar a ser encarado como sendo acessório, subordinado ao objetivo de expansão do turismo. Concorda com esta ideia? É preciso reforçar o investimento na habitação? Sem dúvida. Aliás, é uma das nossas prioridades é resolver a questão da habitação. Há uma grande ausência nas respostas habitacionais a preços justos. É difícil comprar casa, mesmo para a classe média. Tem que ser uma classe média alta, é quase impossível, e o arrendamento urbano é difícil. E está a piorar. Se não se fizer, se continuar com este sistema, que está, não vamos ter habitação a preços justos. Ou seja, o turismo, a pressão do turismo, se as habitações começarem a ser usadas para o turismo, vamos deixar de ter áreas reservadas para a habitação. O que nós queremos, contrariar isso. E como? Claro, recuperando as habitações. Há muitas áreas degradadas ainda em Ponta Delgada. Queremos também, ajudar, ou através dos impostos, nesse aspecto do urbanismo e mesmo em relação ou seja, quando eu digo que o PAN tem um projeto integrado para Ponta Delgada, ou seja, a própria mobilidade ajuda nesse aspecto, ou seja, se vamos colocar os alojamentos locais, os hotéis novos que se irão fazer no centro de Ponta Delgada,
Portanto, cria-se no centro de Ponta Delgada, digamos, um sítio que fica deserto, sem habitantes. E nós queremos dispersar esses empreendimentos turísticos, ou melhor dizendo, o alojamento local, digamos, de acordo com o urbanismo de Ponta Delgada, para fazer com que não tenhamos a chamada gentrificação, ou seja, como já está a acontecer em certas cidades. O caso mais flagrante é Lisboa e Porto. Nós não queremos isso. Até achamos que isso é a prioridade, ou seja, colocar a cidade que quer-se com gente a morar e não apenas com turistas ou com comércio. É preciso dar vida a Ponta Delgada. Mas isso é apenas uma das nossas prioridades. A prioridade a falta, nós chegamos a dizer, o emprego, a falta de emprego, melhor dizendo, é uma das nossas prioridades. A pobreza, e muitas vezes a pobreza escondida também é uma das nossas prioridades. A mobilidade, melhor dizendo, a deficiente mobilidade e a deficiente acessibilidade é por demais evidente. Para concluir. A questão, peço desculpa, a criação de espaços verdes que é necessário, a gestão dos resíduos domésticos, a recuperação do património construído que está completamente muitas vezes esquecido, a proteção ambiental e a proteção do bem-estar animal, evidentemente, o ordenamento do território, o tratamento das águas residuais, que não... Já falamos em algumas dessas questões daqui a pouco. Okay, Luís Miguel Quental, o alojamento local, como foi falado aqui, é de facto um problema em termos habitacionais em Ponta Delgada? Não necessariamente. Nós defendemos que o mercado é que tem que ditar as suas regras. E porquê é que temos muitos alojamentos locais? Porque, por políticas socialistas do passado, em que havia muito arrendamento de longa duração, as pessoas não querem ficar sujeitas a arrendamentos de longa duração e então voltam-se para o alojamento local, porque as habitações são das pessoas, as pessoas têm o direito de fazerem aquilo que bem entendem das suas habitações, portanto não podemos nem devemos restringir a questão de condicionar o mercado nessa área. Isto é uma questão muito debatida, muito falada e temos que ser pragmáticos e objetivos. A Iniciativa Liberal participou no programa Reinventar a Estratégia Urbana de Ponta Delgada e percebemos claramente que neste momento não existe uma estratégia urbana, ou seja, um plano urbano integrado para toda a cidade. Portanto, há que definir urgentemente onde é que é suposto construir habitações, onde é que é suposto haver mais comércio ou não, tendo em conta os fatores económicos, sociais, culturais, ambientais. Tendo isso tudo em conta, percebemos exatamente como é que vamos depois reorganizar, sempre por base que o Presidente de Câmara é um decisor político. Portanto, tem que ter a humildade de perceber que não tem que saber tudo, daí este movimento que dê um importante contributo, de que temos ao nosso dispor arquitetos, engenheiros, portanto, técnicos que percebem e a pessoa depois, naturalmente, com base nos contributos de quem sabe, colocar, através de concursos de ideias, por causa de alguma obra mais estruturante, nomeadamente a Praça Gonçalo Velho Cabral. E também a zona da Calheta Perto de E a Teife. zona da Calheta Perto de Teife. E depois, através de um concurso de ideias, de uma forma democrática e consensual, que é o que não tem existido. Mas isso não poderá atrasar uma solução para esses espaços? Isso atrasa para os burocratas. Nós, liberais, não temos burocracias. Queremos agilizar os processos e temos que arranjar a maneira de resolver os problemas sem burocracias, sem demoras. Claro que tem, com certeza, as suas demoras normais processuais, mas por isso é que temos que ter poder na Câmara Municipal para agilizar uma série de processos, de licenciamentos, de alvarás, essas coisas todas que, ultimamente, atrasa bastante o tecido empresarial. Pedro Nascimento Cabral, os subscritores do manifesto, já referido, denunciam a ausência de uma visão estratégica global de desenho e planeamento urbano a médio e longo prazo. Esse problema poderá ser ultrapassado se o PSD vencer as eleições? Absolutamente. Nós também tivemos o privilégio de participar no encontro com o movimento e o que nós transmitimos foi precisamente que o projeto do PSD não é um projeto fechado no que diz respeito à reestruturação urbana e qualificação urbana da Ponta Delgada. Nós precisamos e queremos mesmo que haja uma participação ativa dos cidadãos, das ordens, das instituições, para que Ponta Delgada possa ser o mais consensual possível. Portanto, estes movimentos são importantes e os encontros que a nossa candidatura, o nosso projeto político tem feito com especialistas dessa área, denotam um profundo interesse em colaborar com a autarquia a partir do dia 26 de setembro
para sim criar um plano sustentável de requalificação da cidade de Ponta Delgada. A mobilização de todas estas entidades é fundamental para que possamos consensualizar o máximo possível decisões que são precisas ser tomadas. Foram cometidos erros urbanísticos em Ponta Delgada nos últimos anos, na sua opinião? Repare, o que eu entendo é que Ponta Delgada foi crescendo de acordo com os seus tempos e de acordo com as prioridades que eram estabelecidas para Ponta Delgada. Houve uma altura que toda a gente se recorda que a prioridade... Mas foram adequadas a cada tempo essas soluções? Foram adequadas. Agora, o que nós temos que fazer é, sobretudo, criar uma cidade para o futuro, para a próxima década. O que é que nós queremos de Ponta Delgada seja, o que é que Ponta Delgada será daqui a 10 anos. E depois, no fim, olhar para trás e verificar e ter orgulho no trabalho que foi desenvolvido. Nós queremos colocar Ponta Delgada no centro, na centralidade do país. Ponta Delgada tem que estar ao nível das melhores cidades europeias e nessa medida, o nosso projeto tem esta ambição. Nós queremos uma Ponta Delgada moderna, ativa, onde seja extremamente agradável viver e trabalhar em Ponta Delgada. Muito rapidamente, qual é a sua posição em relação à obra da Calheta Perto Teivo, à obra de reordenamento da Praça Gonçalo Velho Cabral e também em relação ao prolongamento da Avenida E, ou eventual prolongamento da Avenida E? Bem, é uma obra para avançar. Estas obras são obras estruturantes na cidade de Ponta Delgada. É claro que nós não podemos fazer um concurso de ideias sempre que quisermos rearranjar uma rua, ou um largo, ou uma praça do nosso município. Agora, obras estruturais que vão marcar o desenvolvimento social, económico e cultural do Concelho, naturalmente têm que ter uma forte participação destas instituições, destas ordens, para que nós possamos consensualizar ao máximo um crescimento sustentável de Ponta Delgada. E as obras que acabou de referir, João, são essenciais para o nosso desenvolvimento e, como tal, o nosso projeto político é um projeto político que não tem qualquer compromisso firmado com o que quer que seja. Temos umas bases delineadas para o nosso projeto político, de qualidade de vida para os cidadãos de Ponta Delgada e, nesta medida, vamos contar com a colaboração dessas entidades que são especialistas nessa área para, depois, mais tarde, quem tiver que fazer a decisão final, assim a fará. Vera Pires, que soluções é que o Bloco de Esquerda defende para Ponta Delgada ao nível do urbanismo? Nós consideramos e temos sempre defendido a criação de um plano estratégico integrado, tal como a plataforma Reinventar a Estratégia Urbana também defende, e há, aliás, vários pontos em comum entre o programa que o Bloco apresenta a estas eleições e o próprio manifesto e o trabalho de pensamento desse grupo de arquitetos. Parece-nos a nós que, ou por outra, não parece, é uma evidência que o edificado de Ponta Delgada, quer da cidade, quer ao longo de todo o Concelho, tem grande necessidade de reabilitação. E parece-nos a nós que faz mais sentido, antes de avançar para a construção nova, antes de aumentar os subúrbios e criar novos problemas de mobilidade, novas despesas de infraestruturas, faz sentido, primeiro que tudo, reaproveitar e reabilitar as estruturas que já existem. E há muitos fogos devolutos, fogos inacabados, fogos abandonados, fogos em ruína, que a Câmara já deveria ter começado, vamos ver se ainda haverá a hipótese de ir a tempo, começado a aproveitar todos, não só a sua própria receita, como fundos exteriores, digamos assim, que pode ter à sua disposição, se mexer, se trabalhar nesse sentido, e que não tem feito isso. Portanto, a habitação é um aspecto central para nós de falta em Ponta Delgada. O Bloco de Esquerda tem sido muito crítico do processo da Calheta Perto Teivo. Também. Se for eleita, vai exigir maior celeridade na resolução deste processo? Deixe-me voltar ainda à questão da oferta de habitação, porque é necessário, por um lado, a habitação acessível, por outro lado, a habitação social. E nós defendemos que essa habitação social seja espalhada dentro do próprio tecido urbano pré-existente, em vez de apontar para a criação de guetos, como o PSD tem, aliás, um histórico em Ponta Delgada de o ter feito. A nós parece-nos que, em relação à Calheta, é preciso não esquecer um aspecto que eu não vi ainda aqui referido, que é o das obrigações do concessionário. E ainda ontem, em Assembleia Municipal, a atual Presidente da Câmara afirmou que a Câmara de Ponta Delgada fez o que era preciso fazer, que foi garantir a demolição da parte ilegal da obra, e que os próximos passos estão a cargo do Governo Regional. Do nosso ponto de vista, a Câmara não se pode aliar
da solução para um espaço nobre da cidade, tem que exigir do Governo Regional o fim daquele monstro e a resolução daquele problema, e tem que não se esquecer também que o concessionário recebeu o terreno, irá fazer, de acordo com o projeto, irá fazer um hotel, tem a obrigação de, tal como estava previsto no caderno de encargos e na memória descritiva, fazer o que lhe compete em termos de devolver a Calheta aos cidadãos da Calheta, de Ponta Delgada, da Ilha de São Miguel. Luís Franco, no que diz respeito à revitalização urbana, quais devem ser, em seu entender, as áreas prioritárias de intervenção? As áreas prioritárias de intervenção referente à habitação é reduzir as burocracias para a obtenção de licenças de construção de habitação no centro de Ponta Delgada. A redução de taxas, a redução de impostos. Uma pessoa que queira construir uma residência no centro histórico e na periferia, o tempo de obtenção de licença para construção é muito superior ou muito mais complicado para quem queira construir no centro histórico de Ponta Delgada. Ou seja, defende em concreto uma simplificação de procedimentos ou também maior celeridade nos licenciamentos? Ambas. Ambas são necessárias, Sim, em seu entender. Muito importante. O Chega defende também a construção de um parque de campismo em Ponta Delgada. Em que zona é que seria construído este parque de campismo? Eu acho que na periferia de Ponta Delgada, pois o único parque de campismo que temos é o único que é das 7 cidades. Não temos mais nenhum. E devíamos consultar... Sente que há essa necessidade em Ponta Delgada? Sim, muito, temos falta. Tanto é que o parque de campismo das 7 cidades mal abriu e teve condições para os nossos munícipes encher logo no primeiro dia. Por isso é muito importante haver mais um parque de campismo para nós. Relativamente às soluções para a questão da habitação, o que é que o Chega propõe? Referente à habitação, a nível social, eu acho que estamos muito bem. A nível para a classe trabalhadora, a classe que faz os descontos e que trabalha, devia haver um incentivo maior, ou criar uma linha de crédito para as pessoas poderem adquirir a sua habitação. Hoje em dia, a classe não trabalhadora é que é mais privilegiada e as pessoas que fazem o contributo para o nosso país, estas são automaticamente barradas. Qual é a posição do Chega em relação às obras que foram referidas aqui, reordenamento da Praça Gonçalo Velho Cabral, também o prolongamento da Avenida E, a Avenida Dom João III? Referente à Praça Gonçalo Velho, nós somos de acordo à construção e ao projeto que foi lá implementado. Referente à requalificação da PRT, tinha que ser repensado noutro projeto. O Chega concorda com a redução do trânsito no Centro Histórico de Ponta Delgada? Sim, concordamos plenamente com a redução do trânsito. Tanto é que tem um dos projetos a existência de mais parques de estacionamento na periferia de Ponta Delgada, criação de um minibus que fosse ao encontro dos nossos munícipes, onde estão colocados os parques de estacionamento, haver mais parques de estacionamento para os motociclos. Isso é muito importante. São as grandes propostas do Chega. Avançamos neste debate para outro tema estruturante. Vamos olhar para as questões das acessibilidades e da mobilidade. A melhoria dos transportes públicos é um objetivo comum. As soluções é que variam. Pedro Nascimento Cabral, para o PSD, um dos fatores essenciais para o desenvolvimento do Conselho é a chamada mobilidade inteligente. Na prática, como é que este conceito se materializa? Muito bem, o que nós precisamos ter é criar as condições para que os cidadãos de Ponta Delgada se possam movimentar de uma forma rápida, de uma forma eficiente, aproximando as freguesias mais distantes do centro da cidade. Nós não podemos votar o lado ocidental do Conselho e da ilha, é uma chamada 10ª ilha, como foi o Nordeste durante décadas. É preciso criar essas condições para que o cidadão que esteja nos mosteiros, na Ajuda da Bretanha, nos Rebedes da Bretanha, no Pilar da Bretanha, possa, enfim, ter uma mobilidade rápida para o centro de Ponta Delgada. Depois nós temos que, no centro de Ponta Delgada, criar as condições para que esta mobilidade também seja uma mobilidade inteligente, que sirva os cidadãos de Ponta Delgada, através de uma boa rede de minibuses, que possa, digamos, permitir a construção
em pontos estratégicos de pequenas centrais de caminhonagem. Agora, tudo isto vai ser analisado, vai ser estudado, como disse há pouco, por quem está dentro desta área, envolvendo as ordens, envolvendo as instituições, porque nós não queremos não queremos que Ponta Delgada seja uma cidade feita aos solavancos. Nós temos que ter um plano para curto, médio e longo prazo e implementar gradualmente essas medidas que são essenciais para a nossa qualidade de vida. É claro que temos o objetivo também de libertar os veículos automóveis da cidade, mas não podemos fazer isso de um dia para o outro. É preciso, digamos, ter um plano de forma gradual para que esta mobilidade seja uma mobilidade que os cidadãos tenham qualidade de vida. Precisamos de criar transportes públicos adequados e eficientes a essa mobilidade para então depois sim libertar gradualmente os carros do centro da cidade. Tudo isto, esta mobilidade que é fundamental, será determinante para a nossa coesão social e territorial do concelho. O senhor falou no prolongamento do projeto SCUT até à freguesia dos Mosteiros, à zona ocidental do concelho de Ponta Delgada. Quando é que esse investimento poderá arrancar, se o senhor vencer as eleições? Bem, este investimento, como sabe, é um investimento que também está enquadrado na nossa ideia para Ponta Delgada de médio e longo prazo. Um projeto desses, totalmente, tem que ter a chancela e a autoria do Governo Regional dos Açores. E o que nós estamos aqui a introduzir... Ou seja, é um projeto que ainda não está garantido, mesmo que vença as eleições. Não, nem poderia estar. Agora, o que nós estamos aqui a fazer é introduzir esta temática, introduzir este tema, porque é necessário promover esta mobilidade. É necessário promover, chamar a atenção ao Governo Regional dos Açores que o projeto SCUT não pode morrer no aeroporto de Ponta Delgada e toda a zona ocidental do concelho de Ponta Delgada ficar arredada desta mobilidade que é essencial. Repare, João, hoje em dia é mais rápido ir de Ponta Delgada ao Nordeste do que ir de Ponta Delgada aos Mosteiros. Isto não faz qualquer sentido se nós queremos ter um desenvolvimento social, económico e cultural eficaz do concelho que tanto amamos. André Viveiros, faz sentido prolongar a SCUT até ao extremo ocidental do concelho de Ponta Delgada? Faz sentido. Resta saber quem vai promover. E quem vai promover, naturalmente, é o Governo. O Governo é que tem a capacidade financeira para abarcar um projeto desta dimensão que envolve dezenas e dezenas de milhões. O que sabemos é que nos próximos 4 anos não realiza, porque não está nos seus compromissos, nem está no plano de resiliência. Agora, faz sentido, mas é de uma dimensão brutal que o Governo é que tem que assumir essas responsabilidades, tal como no passado. Costumam ser projetos de regime, projetos com a autorização da Assembleia Regional, com grandes competências de envolvência. A Câmara Municipal, naturalmente, dará o seu parecer na devida altura. Tudo o que se disser é enganar. O PS aposta na construção de 2 terminais rodoviários e na chamada mobilidade suave. Que passos concretos é que devem ser dados nesta matéria, na perspectiva do Partido Socialista? Nesta matéria, em termos de acessibilidade, mobilidade e transportes, digamos, são 3 conceitos associados. Quanto aos sistemas de transportes, naturalmente que defendemos transportes públicos e elétricos, rede de minibuses alargadas às freguesias periféricas, e sistemas de mobilidade suave e 2 terminais rodoviários, respondendo aqui à sua questão essencial. Um terminal a nascente, um a poente. Vamos zonar as zonas. Temos um anteprojeto para isto. Vamos zonar as zonas. Vamos consagrar em sede do PDM esses espaços, no sentido de evitar especulações de terreno. Vamos desenvolver o projeto, naturalmente, com articulações entre os 2 terminais, articulação com os minibuses, articulação com a outra rede de transportes públicos da ilha e do restante concelho, no sentido disto ser muito funcional, aliviar a avenida da quantidade de autocarros que lá está hoje, ver a situação dos taxistas também no contexto da avenida, criar um shuttle que transporte, de fato, entre os 2 terminais os passageiros no sentido do centro da cidade e, naturalmente, na componente norte, os autocarros farão a sua articulação entre os 2 terminais. Tudo certinho com os minibuses, tudo certinho com praças de táxis, tudo certinho com parques de estacionamento, no sentido de ser atrativo, no sentido deste modelo funcionar, um modelo que naturalmente requer ser pensado e que será pensado neste mandato e que será naturalmente acionado na parte final do mandato, uma vez que isto tem grandes implicações em termos de trânsito. É preciso que a obra da Avenida Dom João III e a ligação do Dr. Mata Amaral, é preciso que outras ruas sejam pensadas no sentido de libertar esses bus shuttle, no sentido de libertar minibuses, no sentido de rearrumar toda a cidade para que isso, de fato, funcione em pleno e tenha a aderência ou a adesão que se quer da população, naturalmente retirando gradualmente carros da cidade,
Não todos os carros são importantes no contexto da cidade, em termos de segurança, em termos de acesso às habitações, nomeadamente para pessoas mais idosas, no abastecimento ao comércio e libertando espaços para os peões, mas isto tudo muito bem pensado, porque se não for pensado e articulado, isto falha e terá imensa contestação. Portanto, se o senhor for eleito presidente, o transporte na rede minibus será gratuito? Sim, sim. É um compromisso que assume. É um compromisso na renovação do próximo contrato, naturalmente que terá O implicação. André sabe quando é que acaba o próximo contrato? Sendo daqui a 5 anos. Então, Então já não está na Câmara. E representa 1 milhão de euros para os gastos da Câmara, que será articulado com esses terminais. Mas esse contrato será revisto durante o próximo mandato? 2026. Ele será revisto previamente à medida que este modelo de transporte público e o funcionamento destes terminais é nesta altura que vamos pensar mesmo nos municípios. Eles terão que ser mesmo gratuitos para transportar o máximo de pessoas e reduzir ao mínimo os carros a circular em Ponta Delgada. E isto tudo devidamente articulado irá funcionar. Por isso, eles têm que ser grátis. Dinato Pimentel, que alterações ou melhorias defende o PAN ao nível da mobilidade e dos transportes públicos também? Bem, de facto, a mobilidade e a acessibilidade em Ponta Delgada, em especial no centro urbano, é muito deficiente. De facto, é agradável morar em Ponta Delgada, mas é muito opressivo em relação à mobilidade interna no centro. Os carros são dominantes, é o barulho, é a poluição, os próprios trajetos dos automóveis, as acessibilidades para o centro de Ponta Delgada, o centro de Ponta Delgada, ou seja, os percursos são bastante complicados, são pouco pragmáticos, há acessos que deviam estar lá que não estão, mas depois não se planifica no futuro, há um excesso de rotundas, ou seja, é um exagero em termos de voltas e mais voltas, que é extremamente complicado, toda a gente se queixa. Há bocado o candidato do PSD disse que é necessário melhorar a mobilidade e as acessibilidades para a periferia do Conselho. É verdade, consideramos que sim. É preciso ver também o impacto ambiental da construção de novas vias. Mas digamos, o trânsito no centro de Ponta Delgada é extremamente lento. É uma construção de mais uma lomba, e depois não há para os peões não há semaforização, os peões atravessam quando apetece, não há uma estratégia definida para o trânsito fluir. O candidato disse há bocado que queremos uma mobilidade rápida. Mas, por exemplo, é muito mais rápido ir de Ponta Delgada à Ribeira Grande do que sair de Ponta Delgada. O trânsito extremamente lento em certas ruas. Porquê? Não é por causa... Que soluções é que propõe o PAN? De soluções de mobilidade. Claramente a questão... Para resolver em concreto esse problema que estava a falar. Claramente, obrigado por ter do congestionamento do trânsito. Congestionamento no trânsito. Claramente, definimos, queremos a redução do trânsito automóvel, o tráfego automóvel no centro. Mas é preciso que haja um projeto, digamos, integrado. Não apenas com os transportes públicos, nós queremos melhorar os serviços dos transportes públicos, aumentar os horários, as infraestruturas de transportes públicos, queremos uma estação rodoviária que já propusemos em 2017, uma ou duas. Interessa que ela exista, mas em consonância com o estacionamento, que as pessoas que venham a Ponta Delgada deixem o seu carro ao pé da estação rodoviária e depois as pessoas tenham uma mobilidade gratuita através dos minibus ou caminhonetas urbanas sustentáveis de preferência, com energia elétrica, de preferência. Mas pronto, o facto é que, se for um transporte público gratuito ou a preços simbólicos, já retira muitos carros do centro de Ponta Delgada. Mas não é só isso. A mobilidade pedonal contínua. Os peões têm que saber, e não se consegue andar em Ponta Delgada porque os carros ocupam os passeios. Aliás, os carros estão a ocupar a via pública para estacionamento. A Câmara Municipal é uma autêntica empresa de coleta do estacionamento. Não é isso que nós queremos. Muitos, na avenida, por exemplo, os carros podem ser retirados lá e podem ser convertidos, por exemplo, em ciclovias. Não se falou ainda de ciclovias. A ciclovia, Ponta Delgada não tem ciclovias. Nenhuma cidade do Sul tem ciclovias. A ciclovia é uma via paralela que é alternativa ou, ponto muito complementar do trânsito automóvel. Portanto, nós queremos que as ciclovias existam
como uma verdadeira alternativa de mobilidade no Já percebemos a posição do PAN. E também, Tem de concluir. promover a saúde, porque as pessoas têm que se mover. Luís Miguel Quental, os transportes e as acessibilidades são também um fator de coesão territorial. Os problemas nesta área estão a ser um obstáculo ao desenvolvimento harmónico do concelho? Sim, antes de agarrar na sua questão, só reforçar a proposta do André em relação aos minibuses grátis após a renovação do próximo contrato em 2026. Quem for eleito agora faz um mandato até 2025. Portanto, está a prometer uma coisa que não sabe se vai poder cumprir, a não ser que seja eleito agora e depois faça novo mandato. Posto esse esclarecimento... Isso é para a minha secura. Elementar. Feito esse esclarecimento em relação à mobilidade, claro que para nós é essencial termos boas acessibilidades e boa mobilidade no centro da cidade. Propomos, ao contrário, mais uma vez, ali do André, estamos de acordo com 2 centrais de caminhonagem, nas Saint-Puente. Nós somos objetivos e já concretizamos uma numa primeira fase, de acordo com o PDM e garantidas todos os proformes de burocracias e sendo assumido que vai ser assim, no Parque da Madruga. Já são terrenos da Câmara, portanto o investimento já seria menor, uma vez que já faz parte do património da Câmara e está ali um espaço subaproveitado. Fazer a central de caminhonagem com estacionamento para os veículos ligeiros no menos 1, menos 2 e ao nível da estrada fazer a central de caminhonagem com praça de táxis e aí também fazer os minibuses ir buscar o tráfego para que as pessoas comodamente que se desloquem dos pontos mais afastados do concelho, vamos supor dos mosteiros, quando chegarem ali à central, com o mesmo título de transporte, através de um passe intermodal, que também é a nossa proposta, chegar depois ao seu destino. Pensamos também em estender a rede de minibuses às zonas limítrofes da cidade, da malha urbana, Feijão de Baixo, Relva, Feijão de Cima, portanto, os dormitórios que nós bem conhecemos. Isto tudo para, de facto, tornar uma mobilidade mais acessível a todos, tirarmos os carros do centro da cidade, aqueles que é possível, e já se falou aqui em pequenos parques de estacionamento, somos contra pequenos parques de estacionamento. Se nós queremos tirar o trânsito da cidade, não vamos estar a construir em cada rua, em cada freguesia, parques de estacionamento, destruindo ou adquirindo habitações. Por um lado temos o problema da habitação, nos falta casas, e pelo outro andamos a destruir casas para fazer parques de estacionamento, com investimentos elevados em relação ao custo-benefício. Portanto, isto também acho que não é uma boa política do atual Executivo Camarário, porque estamos a construir guetos automóveis. Portanto, estamos a obrigar as pessoas a dizer, olha, temos aqui um estacionamento, e as pessoas, claro, vão usar e levam o carro mais perto de casa. Vera Pires, o Bloco de Esquerda também defende um serviço de minibus tendencialmente gratuito. Essa medida seria necessária para aumentar o número de passageiros na rede de minibus? Seria necessária e teria que ser acompanhada, ou terá que ser acompanhada, de uma articulação da oferta do minibus, portanto, das carreiras urbanas dentro da cidade, com as carreiras que ligam o concelho entre si, e até das carreiras que ligam também a Ponta Delgada aos outros concelhos. E isto, claro, que implica um trabalho, por um lado, intermunicipal, e se os concelhos e os municípios se unirem e pensarem em conjunto as suas estratégias de mobilidade, todos os cidadãos, todos os municípios ganham com isso, e implica, evidentemente, um trabalho de cooperação e de exigência ao Governo Regional, que é o responsável pelo transporte não urbano. E, portanto, para se conseguir que haja efetivamente o que nós desejamos, que é uma melhoria substancial do transporte público na cidade, no concelho e na relação e na ligação entre os concelhos, é preciso, primeiro que tudo, ou ao mesmo tempo que tudo, é preciso que haja essa interligação e esse unir de esforços. Depois, achamos também que a cobertura do minibus tem que ser estendida, e nós defendemos que deve ser estendida pelo menos até ao aeroporto e até São Roque numa primeira fase, além do alargamento dos horários, que nos parece também ser muito importante, porque a mobilidade das pessoas sem carro, das pessoas que querem usar uma alternativa ao transporte particular, mesmo que tenham o carro, neste momento cinge-se aos dias de semana,
num leque de tempo razoavelmente curto e, portanto, uma saída noturna, o desfrutar de um espetáculo, uma saída num sábado à tarde ou num domingo, ou num feriado ou num dia de festa, não tem resposta do minibus neste momento e devia ter. Além da construção das 2 centrais rodoviárias, Nascente e Poente, que defendemos já desde 2013, defendemos também a criação de um corredor verde pedonal com ciclovia, que atravessa a cidade, que interliga as diferentes zonas da cidade e que seja, portanto, uma alternativa efetiva ao transporte motorizado e individual. É uma proposta já com alguns anos. Acredita que é desta que será concretizada essa proposta do corredor verde? A nós parece-nos que é uma medida que melhora substancialmente a qualidade de vida das pessoas e melhora substancialmente o tecido urbano. E, portanto, é muito importante e continuamos a defendê-la como uma das medidas prioritárias, porque com isto tratamos da questão da mobilidade e ajudamos a resolver esse problema, mas estamos também a pensar na questão das alterações climáticas e estamos também, por este lado, pelo aspecto dos transportes, não a defender o aumento das estradas e da rapidez para o carro particular se deslocar como única solução, mas a aposta no transporte público, nos modos suaves e, portanto, em alternativas que defendem a qualidade de vida das pessoas e defendem o ambiente. Luís Franco, o Chega defende o encerramento ao trânsito de algumas ruas do centro histórico de Ponta Delgada. Que benefícios é que poderão resultar desta medida? Os benefícios são enormes. Temos as noites de verão que são criadas sazonalmente no Concelho de Ponta Delgada, em que beneficia o nosso comércio. Algumas dessas ruas deviam ser encerradas por completo para haver melhor circulação e até desfrutarmos melhor do nosso centro histórico. Queremos aproveitar para ir a um comércio ou haver mesmo algum evento no centro histórico, que até é feito pela Câmara Municipal de Ponta Delgada. Está existindo o evento e ao mesmo tempo está havendo a circulação de viaturas. Isso aí não faz qualquer tipo de sentido. Ao nível das melhorias no serviço de transportes públicos, o que é que propõe? A nível de melhoria dos transportes públicos, a criação de parques de estacionamento na periferia da cidade de Ponta Delgada e melhorar a rede de transportes de minibus. Assim, também podia haver uma eliminação de viaturas no centro histórico, aumentando os parquímetros, assim deixava também de haver menos viaturas no centro de Ponta Delgada. É isto. Rui Teixeira, o senhor disse há 4 anos que o sistema de transportes públicos em Ponta Delgada não dava resposta às necessidades das pessoas. Mantém essa posição? Sim, agravada. Mas eu gostava de dizer aqui 2 coisas antes de passar a essa parte. Há um aspecto que eu acho curioso. Nós achamos que o transporte público é a solução, mas depois alguns defendem que, para além do transporte público, precisamos também de transporte privado porque vão ter que estacionar na periferia do concelho. É uma coisa que não faz muito sentido. Se as pessoas vão pagar pelo seu próprio carro, depois vão acabar por continuar o seu percurso até ao centro da cidade. Esta não é uma solução para nós. Aquilo que é solução é haver uma articulação entre a Câmara e o Governo, naquilo que é a responsabilidade de cada uma das partes, e o transporte público ser uma oferta que dê resposta por inteiro às necessidades dos cidadãos. Porque, caso contrário, não vão abandonar o seu carro para depois terem que sair e ir para uma viatura pública. E gostaria de também dizer aqui, chamar a atenção para uma originalidade. Eu não estava à espera de ouvir um liberal dizer ou achar que uma empresa privada se ia chatear por ter mais clientes. É curioso. Mas, qual é a empresa privada? As transportes públicos. Portanto, se eles vão ter mais clientes, seja por via do tendencialmente gratuito, ou seja, grátis. Sim, mas eles não vão é ter grátis. Que Não é grátis. Não, mas vão ter que ser favorecidos. Isto não implica... compensação da Câmara. Isto não implica... Claro. Pronto, e onde é que vem o dinheiro? Dos municípios, do aumento da qualidade de vida. Pronto, cá estamos outra vez com as mesmas políticas comunistas. O município paga tudo. A tal roda. É as medidas redondas. Então não anda e vamos cair no mesmo. Não pode Continuem com as despesas no meio da cidade. O privado tem o seu dinheirinho ali certo. Transporte 0, porque é gratuito. Sai mais barato
a gestão do transporte público do que a gestão do transporte privado. Sim, é outras contas para Isso é linear. É linear. Não, as contas não são nossas, as contas são simples, são feitas e são públicas. Portanto, é preciso tirar carros do Conselho, é preciso apostar no transporte privado, no transporte público, perdão, com meios que sejam frequentes e baratos. Portanto, eles têm que ir às freguesias, não apenas às do Conselho, mas também às dos concelhos vizinhos. Durante a noite, fins de semana e feriados, não apenas durante a semana. Não pode ser só para quem vem cá trabalhar, portanto, porque depois acaba por não dar resposta. Até porque os horários de trabalho estão perfeitamente desregulados, ou seja, nós hoje temos cidadãos que vêm trabalhar durante a semana e acabam por prolongar o seu horário de trabalho para o fim de semana. A Câmara, e isto parece-nos que tem sido uma coisa que é básica, a Câmara e o Governo Regional não se têm articulado entre si. A resposta está à vista e a cidade está entupida de carros. É perfeitamente desnecessário. Para a CDU é importante reduzir o trânsito na zona histórica da cidade? Sim. É uma medida que faz sentido? Sim. É óbvio que há profissões que, pelas suas características, distribuição, por exemplo, não podem evitar ter carro particular, tem carro das empresas. Mas a esmagadora maioria dos cidadãos pode usar o transporte coletivo, pode e deve, que é a solução ambientalmente mais vantajosa e tem que ser a solução socialmente e economicamente mais vantajosa, tanto para os municípios como também para o Conselho, já agora. Falou nas questões do ambiente, vamos avançar então neste debate. Importa conhecer agora as propostas das diferentes candidaturas para a área do ambiente e da gestão de resíduos. São questões centrais no âmbito da promoção do desenvolvimento sustentável. Dinarte Pimentel, o ambiente e a proteção dos animais são áreas sensíveis para o PAN. Na sua opinião, o Conselho está no caminho certo em termos de políticas ambientais ou há muito a fazer, há muito a melhorar? Sim, há muito a melhorar. Claro, há sempre melhorias. Mal seria isso, não. De facto, já há uma maior sensibilidade para essas questões. No entanto, o paradigma continua. Por exemplo, a falta de interesse, por exemplo, para a questão da exposição das águas residuais. Não temos estações de tratamento de águas residuais, quanto muito são um tratamento mecânico, mas não é isso que nós pretendemos. Os resíduos vão por cima das areias das praias, na costa, e poluem o ambiente. Nunca foi uma prioridade. Está escondido, mas é mau para a saúde e mau para o ambiente, com certeza. São políticas do século XIX. Funcionam mal as ETAR? Sim, funcionam mal, mas claramente tem que ser muito mais. Não necessariamente grandes hectares, mas mini hectares. Porque não? Isso é importante. É importante. Quer dizer, isto não podemos continuar assim, com esta falta de respeito pelo ambiente. A questão dos resíduos. Claramente, ou seja, também é importante a questão viu há bocado o candidato do Partido Socialista a falar da recolha seletiva dos resíduos, mas ele defende a incineração, ou seja, é um contrassenso abismal. Quer dizer, a incineração é completamente contra, digamos, a utilidade da recolha seletiva do resíduo, porque vai queimar o resíduo, na maior parte dos casos. Portanto, é um contrassenso. É bom defender o ambiente, mas muitas vezes por questão de dar votos, como já disse há bocado. Não é essa. A incineração, nós somos contrariamente contra a incineração. O PAN continua a defender uma economia circular. Sim. A aposta na reciclagem. Sim. A questão, nem o aterro é a solução, nem a incineração é a solução. É a questão que está ali, é a questão da reciclagem. Aliás, a efetiva reciclagem, ou seja, é recuperar os materiais que deixaram de ser utilizados. Recuperar os plásticos, o papel. O que faz agora é, algum papel, algum plástico é exportado, quando tem valor, mas não é isso que nós até defendemos a introdução de empresas privadas ou não, preferencialmente privadas, porque vão criar empregos, para a utilização, ou aliás, melhor dizendo, para a efetivação da efetiva reciclagem, melhor dizendo. Isso cria empregos. Mais questões ambientais que é importante. Muito rapidamente. A questão ainda, e é também uma questão que é muito cara, que é a questão do ordenamento do território. A falta de regras das câmaras municipais, tendencialmente PS, PSD, independentemente do modelo que elas estão, é tão flagrante a utilização de terrenos agrícolas, digamos,
como convém aos amigos. Ou seja, Tente concluir, por favor. Sim. É preciso fazer uma gestão adequada do ordenamento do território. A reserva agrícola é muito mais valiosa que um terreno urbano, porque é aquilo que nós temos de recurso para o futuro, é aquilo que para as gerações futuras e é aquilo que nós temos em termos também de preservação ambiental. A maneira como se constrói nas nossas matas, nas pedreiras, que é uma coisa que não tem valor. Já percebemos a posição do PAN. E a nossa biodiversidade é importantíssima. Luís Miguel Quental, que avaliação é que faz das políticas ambientais que têm sido seguidas nos últimos anos em Ponta Delgada? Nos últimos anos, Ponta Delgada tem seguido, digamos assim, tem feito os serviços mínimos neste campo. Defendemos um novo processo de recolha dos resíduos no Centro Histórico de Ponta Delgada. Quem anda ao fim de semana no Centro Histórico de Ponta Delgada, por não haver a recolha diária e por haver os bares, os restaurantes, o normal funcionamento noturno, notamos sobre a manhã ou mesmo durante a noite uma série de resíduos sólidos espalhados pela cidade que dá um muito mau aspecto. Portanto, toda a política da recolha dos resíduos sólidos tem que ser revista, tem que ser bem pensada. A distribuição dos ecopontos, há sítios que peca por falta deles e há sítios que peca por excesso. De facto, não há, por parte das pessoas também, o cuidado de respeitarem quando está os ecopontos cheios, não colocarem o lixo, guardarem ou colocarem em outro local. Mas isso é a parte do cidadão e da consciência que tem que ter nesta situação. Há um trabalho de sensibilização que necessita de ser feito e reforçado. Em função desse cenário de que as pessoas de facto têm que ter esse cuidado, porque só a Câmara também não pode estar com o caminhão de lixo à porta à espera que lhe ponham lá um saco para recolher. Não é? Também tem que haver esse bom senso por parte dos cidadãos, porque isto é um trabalho das duas partes, mas de facto tem que se rever a recolha dos resíduos no centro histórico. A nível das hectares, pronto, temos 3 hectares, para já penso que essa parte está mais ou menos, estamos na pranchinha, nos mosteiros e livramento, na pranchinha com o emissário que lança os resíduos tratados a 700 metros, os outros sem emissário, pronto, pode-se eventualmente desenvolver mais essa parte numa segunda fase. Relativamente à incineradora, qual é a posição da Iniciativa Liberal? A incineradora é o tema do momento, digamos assim. Já percebemos que o processo já se iniciou, a nível jurídico é irreversível, mas de facto o custo-benefício da construção de incineradora não se devia construir. Portanto, há outras alternativas, já há outras hipóteses para se fazer o trabalho que é suposto fazer, mas pelo aquilo que já se percebeu, o processo, infelizmente, é irreversível. Pedro Nascimento Cabral, começando pela questão da incineradora, qual é a sua posição em relação a este projeto? Olha, em primeiro lugar, deixa-me só dizer o seguinte, é que nós queremos que Ponta Delgada, o conceito de Ponta Delgada, seja um símbolo de excelência de todas as nossas dimensões e, naturalmente, que também abrange a questão ambiental. Só para ver um pouco do contrassenso, todos nós aqui falamos que é necessário envolver as entidades no que diz respeito à mobilidade na cidade e à requalificação urbana, mas todos nós temos aqui ideias definidas. O André quer 2 estações de caminhonetas, que transportes públicos, quer dizer, isto é já uma ideia pré-definida que impede a participação e os contributos que as associações e que as ordens podem dar neste projeto. Portanto, o nosso projeto, no que diz respeito a esta matéria, é um projeto que está em aberto. Não posso dizer, nem o André poderá dizer, que são 2 as centrais de caminhonagem que Ponta Delgada precisa. Ele próprio até votou contra as 2 centrais de caminhonagem que Berta Cabral propôs no mandato dela. Portanto, nós não sabemos se são 2, se são 3. Nós sabemos é que temos um plano para libertar gradualmente o trânsito de Ponta Delgada e trazer essa qualidade de vida que é essencial para os nossos dias. Adaptar Ponta Delgada, Ponta Delgada aos novos tempos que aí vêm. O que o Luís referiu aqui muito bem. Nós hoje estamos confrontados com um problema de lixo. Porquê? Porque houve mais turismo, houve cruzeiros, houve abertura de espaços noturnos que trouxe mais lixo para Ponta Delgada. Nós defendemos o conceito de Smart City, ou seja, nós temos que ter uma ligação inteligente aos pontos de recolha de lixo que permitem racionalizar a recolha de lixo pelos serviços camarários. Nessa medida, este é um dos desafios que nós também temos no nosso projeto político. Relativamente à incineração. E depois, já lá vou. E depois fazer o seguinte, está provado que estes contentores de recolha de lixo não funcionam, por causa precisamente do incremento que nós assistimos no comércio e na restauração,
E é importante trazer à colação a recolha do lixo de porta a porta. É só o exemplo que está a ser seguido nas cidades nacionais, nas mais importantes, nas cidades europeias, fazer essa recolha de lixo de porta a porta. No que diz respeito à incineradora, pois, neste momento o processo é reversível, já está assinado o processo de construção, o próprio Tribunal já julgou improcedente várias ações tendentes para travar o processo da incineradora. Mas o candidato Pedro Nascimento Cabral é a favor ou contra a incineração? Eu preferia uma outra solução à incineradora. Naturalmente que preferia. Agora, nós não temos outra solução neste momento. O aterro sanitário, tal qual como está, é um atentado ambiental gravíssimo, com eventuais perigos de influenciar os lençóis subaquáticos de água e trazer outros tipos de complicações ambientais. Portanto, do mal, o menos. Nós vamos ter que, enfim, avançar com esta solução da incineradora, tendo sempre a esperança de que, a médio prazo, outras soluções possam surgir mais amigas do ambiente. Embora também é preciso reafirmar aqui que nos últimos anos, e de acordo com a informação que fui recolhendo, até porque eu era contra a incineradora, há 4 anos atrás defendi isto, mas, enfim, tendo em conta o acesso à informação que fui tendo, as explicações que me foram dadas no que diz respeito aos avanços tecnológicos que a incineradora sofreu e que vai continuar a sofrer, naturalmente, acompanhando a evolução dos tempos, neste momento parece-nos que é a solução mais adequada face à natureza ambiental em que nos encontramos. Vera Pires, o Bloco de Esquerda tem estado na linha da frente, na luta contra a incineradora. Acredita que este processo poderá ser revertido ou é irreversível, como diz o candidato Pedro Nascimento Cabral? Não é irreversível, nem é inevitável fazer coisas que não servem à população, gastar dinheiro que não deve ser gasto nesta construção da incineradora, e todo o discurso, quer do PS, quer do PSD, tem sido feito ao longo desta já talvez uma década em que tentamos tratar deste assunto, como uma dicotomia que é falsa entre aterro e incineração. Não é inevitável que só uma destas duas soluções existam, que só existam estas duas e que tenha que ser a alternativa ou aterro ou incineração. É evidente que o aterro não tem condições, e as boas práticas ambientais internacionais falam disso mesmo, da eliminação progressiva dos aterros. É evidente também que nós não cumprimos, nem como região, nem como município, as metas previstas para 2020 e não iremos cumprir, com o andar da carruagem, digamos assim, as metas previstas para 2030, que são de 65% de resíduos reciclados. Nem mesmo com o reforço do investimento nesta área, não acredita? Nunca com a incineradora tal como está projetada, e que é cara, será cara a construção, será muito cara a manutenção e que será depois um elefante que ou é subaproveitado porque, na eventualidade de passar a funcionar bem, o que neste momento não funciona bem no município de Ponta Delgada, que é a recolha, o Bloco defendeu e fez aprovar na Assembleia Municipal uma recomendação para que em todo o Conselho se passasse a proceder à recolha seletiva porta a porta. Esta recomendação tem anos, esta recolha seletiva porta a porta ainda não é feita em Ponta Delgada, ao contrário de outros concelhos, até dos Açores e de muitos sítios do país e do mundo. O que é que acontece se continuarmos com o projeto que neste momento, e ainda há dias fizemos uma visita ao Ecoparque, se o projeto do Ecoparque neste momento continua a prever a incineradora, mas que já contempla uma unidade de tratamento mecânico e biológico, já pensa na eventualidade de se recolher também porta a porta os resíduos orgânicos e de os transformar em composto. Se tudo isto correr bem, e nós gostaríamos que corresse bem, e são estas as alternativas que defendemos, que defendemos em relação à incineração, se tudo correr bem, a porção que sobra, não reciclável, não justifica a criação de uma incineradora em São Miguel. Se não correr bem, é outra hipótese, e é a que mais nos assusta, teremos, se avançar a construção da incineradora, teremos um monstro que, para não ficar ainda mais caro e ainda mais incomportável para o erário público, são sempre os municípios que pagam isto, a Iniciativa Liberal estará de acordo. Com certeza. O que terá que fazer é queimar lixo que podia e devia ser reciclado. E nós temos neste momento o exemplo, só para terminar, muito rapidamente, os plásticos da lavoura dos Arrifes, que é a maior bacia leiteira dos Açores. Os plásticos da lavoura dos Arrifes são exportados, não sei se é assim que se pode dizer,
viajam para a terceira para serem incinerados lá. Não nos falem em energia verde produzida por uma incineradora que queima plástico, que é de origem fóssil e, portanto, não há de maneira nenhuma valorização energética sustentável e ambientalmente aceitável com a incineradora. O que é preciso é, efetivamente, apostar na recolha porta a porta, reduzir a produção. Já percebemos a posição do Bloco de Esquerda. E lembrar Temos de avançar. que os famosos 3 R's não passam de moda. Temos que reduzir a produção de lixo, temos que avançar com a reutilização e temos que reciclar, não temos que queimar. Luís Franco, quais são as grandes ideias do Chega em matéria de ambiente e também de gestão de resíduos? Um grande aumento de nível de ecopontos no Conselho de Ponta Delgada, não só no centro histórico, mas em todo o Conselho. Existem inúmeras freguesias que existe falta de ecopontos. Houve um aumento de turismo, houve um aumento de restaurantes, mas a nível não houve nenhum aumento da melhor gestão dos resíduos. Relativamente à incineração, qual é a posição do Chega? Completamente de acordo. A favor? A favor, não, discordo completamente. Está contra? Ser contra. Privilegia soluções alternativas, o Chega? Sim. Rui Teixeira, a CDU também tem vindo a defender soluções alternativas à incineração. Que propostas tem para impulsionar a recolha seletiva? Eu queria chamar a atenção aqui para um aspecto. Portanto, há 4 anos estávamos a ter a mesma discussão e havia um projeto, estava tudo preparado, portanto, ele terá ficado na gaveta, não saiu e não há uma explicação aos municípios. Isto para nós é inaceitável, até porque se tratou de um compromisso que foi assumido com os eleitores. Aquilo que é preciso fazer é colocar os trabalhadores do município a fazer aquilo que fazem bem. Portanto, que é, neste caso em concreto, tratar da recolha, portanto, com a formação que for necessária, com a distribuição, com o agendamento. Portanto, é uma parte logística, digamos assim. Do ponto de vista da recolha seletiva de resíduos às portas de casa, aquilo que é preciso fazer é apostar que dessa recolha seletiva os municípios sintam algum benefício. Teremos aqui 2 caminhos. Este é o primeiro e, portanto, na fatura da água e dos resíduos, que é extraordinariamente elevado, sobretudo num concelho onde os custos para irmos buscar água são bastante baixos, convenhamos, a fatura pode ser reduzida em função daquilo que eu fizer de reciclagem. Um outro sentido tem que ser a aposta na própria educação e portanto, começando pelas crianças, primeiro ciclo, que podem e devem ter um papel de formação da sua própria família, para além da formação da própria família em geral, mas a aposta nas escolas, começando pelo primeiro ciclo, mas não só, de perceber os efeitos da não reciclagem, da não redução, da não reutilização, porque a reciclagem é apenas uma parte, é a última linha, e antes disso temos um conjunto de procedimentos que devemos fazer, de redução e reutilização, e dessa aposta diz-se que quando nós queremos pensar a 100 anos, apostamos na educação, e a lógica tem que ser esta. A questão da incineradora, que toda a gente falou, nós somos contra e continuamos contra, portanto, eu gostaria de pegar nas palavras da Vera, porque no essencial estamos de acordo. Há uma coisa só que eu gostaria de acrescentar, é que em política não há impossíveis. Portanto, a política do facto consumado tem-nos levado a becos sem saída. E em política não há impossíveis, queiramos nós, queiram os municípios, inverter o rumo daquilo que tem sido seguido. A incineradora concretiza uma lógica que é completamente contrária àquela que é a vivência dos açorianos com a própria natureza que nos alimenta. Nós aprendemos a viver em harmonia com ela, na sua dureza e em boa relação com ela, e de um momento para o outro parece que já não podemos fazer isso e, portanto, o lixo não pode ser podemos fazer, custa só 54 milhões. Podemos fazer, não é? A questão é essa. Mas alguém decidiu os 54 milhões. Por isso é que eu estou a dizer não foram os municípios. Nenhum de nós aqui pode garantir que, caso seja eleito, não vá construir a incineradora. Nenhum de nós pode garantir isto aqui. O processo está em processo avançadíssimo e qualquer retrocesso há um direito de indemnização brutal que é incomportável. Eu chamava a atenção que esta discussão podia ser feita em relação a 4 anos, em relação às galerias. É outra história. Pois, claro, é outra história. Não interessa.
É outra história, mas é sempre a mesma Sim, história. mas é outra história. As decisões estão tomadas, mas elas Agora podem disse ser senadora. revertidas por É algum sempre a motivo. mesma história. Depois de resolvidas as coisas, a questão põe-se como Não, uma podemos esperar a inevitabilidade. senadora, desde que Gostaríamos indemnizemos- que tivesse desde que sido indemnizemos diferente, o construtor. Mas não temos possibilidade de alterar. Basta ter E as coisas 54 têm milhões, que ser é para indemnizar. mudadas, têm que ser pensadas, têm que se acompanhar os tempos. Por isso é que é importante devolver a Gostaria de chamar a sociedade atenção nestas só para isto. questões. São 54 10 milhões. Fui interrompido. Eu peço E deixei. Não é possível. O seu tempo estava quase a terminar também. Pronto, mas de qualquer forma, estamos a falar de 54 milhões, mas não se fala do custo com a incineradora durante os 10, 15, 20, 30 anos que sejam, que também vão ser avultados. André Viveiros, como é que olha para esta solução relativa à incineração de resíduos? De forma muito clara e muito pragmática. O Dr. Pedro é que ainda não sabe o que quer, não sei quando é que ele vai saber, vamos esperar o futuro. Também não vou para a Câmara gerir as utopias da doutora Vera, vou governar a realidade. E governar a realidade o quê? Nos próximos anos, combinar aterro, incineração, separação. Mais separação, menos incineração, menos aterro. É a lógica disso e é a lógica, faça a pragmática e faça os números. Por ano, É favorável à incineração ou é uma solução inevitável? Já lhe digo, é inevitável. Faça o seguinte, o concurso está feito. Somos um Estado de Direito, não há retorno. O que pode haver é um mínimo de utilização de incineradora, mas isto é o futuro é que vai ditar. Veja os números. Produzimos 84 mil toneladas de lixo por ano. Reciclamos, compostamos 24 mil. Ou seja, temos 60 mil toneladas entre mãos para colocar no aterro. E temos metas europeias e nacionais para cumprir. Podemos tudo, mas temos uma realidade que é mais forte. Tem a ver com os quadros de cultura, com as mentalidades, com a recolha seletiva, com as compensações e com o sistema de poluidor-pagador. Então só é Tudo preciso isso é cumprir o subjacente. contrato. Ou seja, Não é preciso cumprir 60 mais mil toneladas entre mãos para resolver 175 por dia. Isto não pode esperar teorias ou teoréticas ou sonhos. Isto é para resolver. Então, se temos 60 mil toneladas, compramos uma máquina que vai moer e incinerar 50 mil. A Associação dos Municípios ainda deixa aqui 10 mil toneladas para separarmos, para fazermos uma caminhada neste sentido, o que é extremamente difícil. Quer à porta de casa, considerando as questões culturais, quer a separação manual ou mecânica lá nas instalações da empresa. Portanto, queimamos 50 mil. É verdade que lá colocamos 30 mil de matéria orgânica que podem ser separadas. Mas é no tempo que vamos lá fazer isso. Não é agora. O projeto da incineradora não é sobredimensionado para a quantidade Não, temos de resíduos 60 mil. que são produzidos? Ouça, temos 60 mil. Isso é um argumento muito utilizado por quem é contra. Não, temos 60 mil. E ela vai queimar 50 mil. Há 10 ainda para chegar, para fazer a caminhada por 50 mil. E se queimarmos menos, não há mal nenhum. O ambiente agradece. Quer dizer que estamos a reciclar mais. Não há mal nenhum. É uma caminhada a fazer. Depois um dia vamos vamos esperar encontrar para o ver zero. se reciclamos Temos uma mais ou máquina não. que não queima e temos a separação plena. Não sei quanto tempo é que vai durar, 5, 10, 15, 20 anos. É isso que temos pela frente. Sendo certo que há 30 mil para separar e sendo certo que esta caminhada em casa da separação, que depende de cada um, há muito caminho a percorrer. E como é que se digo-lhe mais incentiva a uma coisa. separação de resíduos? É a sensibilização, é a compensação, é o sistema do poluidor-pagador, mas isto é tudo lento. Ou seja, os cidadãos mais cumpridores serão beneficiados. Claro que é preciso, que é para estimular. Olha, na dedução do preço da água, na dedução dos resíduos sólidos que ainda depositam, ou seja, naquele restinho vai diminuindo o preço, definido por escalões. E digo-lhe outra coisa sobre esta matéria. Não é matéria para grandes teorias, porque isso é assim. Nós queremos todos mais nível de vida. Mais nível de vida, mais lixo, mais resíduos. Nós queremos todos mais turismo, mais resíduos, mais lixo. Nós queremos todos cumprir regulamentos comunitários. E, como sabemos, muitas vezes os regulamentos comunitários implicam mais lixo. Dou-lhe só um exemplo muito claro. Para concluirmos esta questão. É um exemplo. Mandei buscar um livrinho ao continente assim pequenino, estreitinho. O papelão tudo envolvido e os plásticos eram mais lixo do que o livro que eu comprei. Portanto, e dependia de regulamentos comunitários. Suponho. Exatamente. Olha, veja. Eu não percebi o que é. Não fez reciclagem dos resíduos. Fiz. Não, fiz. Então E tenho o livro consigo guardado. dizer. Ou seja, os regulamentos comunitários, até eles impõem mais Vamos lixo. avançar para uma as grande questões. caminhada que temos que fazer aqui. Mecânica, de aterro, de incineração, de mentalidade, Já de percebemos recolha a posição do seletiva. Partido Já Socialista. Vamos percebemos? avançar Ok. neste debate para as Vamos então. questões económicas. Peço que sejam um pouco mais sucintos nesta ronda para conseguirmos cumprir toda a ronda e ainda ir a um outro tema neste debate. O próximo
mandato será fundamental para o futuro do Conselho e para a revitalização económica, isto porque as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência têm de ser executadas até 2026. Luís Miguel Quental, o senhor afirmou em entrevista ao jornal Açoriano Oriental que a recuperação económica é o principal desafio do Conselho. Como é que esse desafio pode ser superado? Que setores é que podem contribuir de forma mais efetiva para a retoma pós-pandemia? Bom, já percebemos que nesta fase pós-pandemia o setor económico precisa de todo o apoio necessário e possível que se puder canalizar para as empresas e em especial os pequenos negócios, para que retomem os níveis de produção de riqueza que tinham anteriormente em 2019. 2 em cada 3 açorianos são pobres. E quando falamos de pobreza, estamos a falar de uma classe média de técnicos superiores da função pública que ganham em média 1.200, 1.300 euros, que têm uma carga fiscal bastante elevada e que temos que, de alguma forma, libertá-los desses compromissos. Pedro Nascimento Cabral, a sua candidatura quer uma política fiscal mínima. O que é que irá mudar do ponto de vista dos impostos e das taxas municipais se for eleito Presidente? Olha, a nossa candidatura sabe o que é que quer para o Conselho de Ponta Delgada. Quem parece que não sabe o que é que quer para o Conselho de Ponta Delgada é ali o André. O André, em março de 2019, em entrevista ao Correio dos Açores, diz que o sonho e a luta dele é a criação do Conselho das Capelas. Portanto, dividir o Conselho de Ponta Delgada para criar o Conselho das Capelas. Portanto, quanto a esta questão de saber o que é que cada um sabe para ser conselho, sabe? Tem o jornal aqui. Tem o jornal aqui. A questão é fundamental, apoiar o setor económico. Nós não temos desenvolvimento sem ter, digamos, um setor económico fundamental para alavancar o nosso Conselho nessas questões. Além disso, investir na questão de mobilidade, o plano de recuperação e resiliência é também para esta matéria da mobilidade, e fazer com que as nossas empresas possam ter um apoio necessário para desenvolver a sua atividade. Naturalmente, através também de um apoio para reabilitar o património edificado, seja ele para a habitação, seja ele para, digamos, a atividade comercial, conjugando o viver e o trabalhar em Ponta Delgada. Vera Pires, uma das propostas... Isto telegraficamente, entre muitas outras opções que está a esgotar-se. Vera Pires, uma das propostas do Bloco de Esquerda nesta matéria é a criação de uma taxa turística em Ponta Delgada. Defendemos a criação dessa taxa turística porque parece-nos que o turismo é uma atividade que dá grande desenvolvimento e pode permitir a criação de emprego e a criação de riqueza no território. É preciso lembrar também que até aqui a oferta, o aumento de emprego nesta área tem sido basicamente emprego precário e, portanto, a Câmara, tal como o Governo Regional, tem que trabalhar também no sentido de alterar estas condições. Há condições para se avançar com uma redução fiscal em Ponta Delgada no próximo mandato? Há condições, primeiro que tudo, para criar esta taxa, fazendo as contas assim rapidamente e reportando-nos ao ano de 2019, em que houve cerca de 2 milhões de dormidas num ano, e partindo do pressuposto de que talvez metade dessas dormidas tenham sido em Ponta Delgada, estaríamos a falar de 2 milhões de euros que a Câmara teria de receita e que poderia e deveria aplicar depois na contrapartida do aumento da utilização das infraestruturas causadas pelo próprio turismo. Luís Franco, o Chega está sobretudo preocupado com os números do desemprego jovem. O que é que a autarquia pode fazer para combater este problema? Desemprego jovem, o mais importante que a autarquia podia fazer era a criação de novos, como é que é de dizer? Programas? Novos programas não, e somos completamente contra os programas. Programas, isso é uma coisa que nem sequer devia existir. Isso aí, se as entidades necessitam dos funcionários para criar programas, se depois mandam para casa. Rui Teixeira, o PCP defende uma redução nos custos da água e do saneamento. Deve ser essa a prioridade ao nível das taxas municipais? Taxas, mas ia mais longe do que isso. Portanto, não falámos aqui da habitação, é preciso habitação a custos acessíveis e habitação a custos controlados, e também a questão do transporte público. Portanto, é preciso apostar por essas vias. Eu falava aqui também do ponto de vista da economia, de que não há desenvolvimento económico sem a aposta no trabalho. E a Câmara é um empregador, precisa de valorizar os seus trabalhadores municipais, porque são eles que põem o Conselho a funcionar. Dava aqui só um exemplo muito rápido. O subsídio de insalubridade foi aprovado recentemente. As câmaras da CDU começaram imediatamente a pagá-lo.
a autarquia anda a procurar, e já agora as autarquias do PS também, qual é a forma que a gente consegue escapar ao pagamento disto. Isto para nós é inaceitável. Portanto, então, em conversações, neste período, como é que vão pagar ou deixar de pagar alguns? Só uma última questão, que é, temos que apostar no comércio local, porque é dinheiro que fica no Conselho e é reprodutivo. André Viveiros, se vencer as eleições, vai avançar com uma revisão do regulamento de taxas e licenças municipais. Sente que é preciso aliviar a carga fiscal para estimular o crescimento económico? Mais do que isso, João, quanto ao turismo, não vamos taxar. Ele precisa ser consolidado, ele derrama riqueza, não vamos matar a galinha dos ovos de ouro à nascença. Com o tempo, logo veremos, sabendo os proveitos que pode gerar. A galinha não morreu. Pois, a galinha morreu nos últimos dois anos e veja o que aconteceu por aí. A galinha morreu nos últimos 2 anos e tudo derramado, digamos, na nossa economia. Dinardo Pimentel, as grandes propostas do PAN relativamente à área económica. Pedia-lhe que fosse sucinto também. Sim, o deputado aliás, peço desculpa, o candidato do PS fala na galinha dos ovos de ouro, mas não quer, não quer, digamos, cobrar uns trocos por uma taxa turística que nem, quer dizer, não quer cobrar aos turistas uma coisa que pode ser utilizada para a reabilitação urbana ou então para a mobilidade urbana. Portanto, são mais umas contradições. Em relação à economia, nós queremos que o município seja proativo e não reativo. É preciso que o município não vai criar empregos, ou seja, pode promover e pode ser o facilitador de criação de empregos. Mas empregos, não os empregos com o paradigma do costume, ou seja, nós temos um potencial tão grande económico em termos de agrícolas, de hortifrutícolas, peço desculpa, em termos de diversificação agrícola. Cada vez mais os países desenvolvidos... Para concluir, por favor. Querem produtos ecológicos e nós continuamos com o paradigma antigo, que é continuar a apostar na pecuária. A pecuária é uma área económica que já devia ser, é um ciclo económico que já devia ser ultrapassado há muito tempo. Em 2012 o PAN já falava que não é conveniente falar nessa questão. O nosso tempo está esgotado, temos mesmo de avançar para um minuto final neste debate. Seguimos a ordem das intervenções iniciais. Começa o candidato do Chega, Luís Franco. Boa noite, meus munícipes. Quero contar convosco com a vossa confiança no dia 26 de setembro. Nós somos a vossa voz. Chega de promessas, não basta reclamar, temos que ir votar. Obrigado e uma boa noite. Rui Teixeira. A CDU apresenta-se com uma proposta concreta, aquelas propostas que trouxemos cá, e consideramos que podemos trazer um melhor equilíbrio político e melhores respostas. Mais do que uma mudança de caras, o que está aqui em jogo no dia 26 vai ser uma mudança de políticas. E, desse ponto de vista, a CDU dá garantias, não temos promessas, temos compromissos com os cidadãos. Aquilo que nós nos propomos é colocar os cidadãos a gerir a nossa própria vida de forma coletiva e a Câmara tem que ser a voz deles. André Viveiros. No próximo dia 26 está em causa o futuro da cidade e do Concelho de Ponta Delgada. Penso que ninguém quer mais uma cidade e um concelho mergulhado no marasmo. Ninguém quer mais um governo municipal cansado e esgotado e sem ideias e sem projetos de futuro. É preciso mudar, dar oportunidade a outros. Outra gente, gente nova e nova gente, gente de confiança. Temos planos de desenvolvimento. Precisamos todos para este projeto de mudança. Precisamos de todos e aqui incluímos os trabalhadores da Câmara Municipal. Vamos juntos trazer uma nova vida para Ponta Delgada. Votem em nós. Deem-nos uma oportunidade. Somos gente de bem e de compromissos. Vou ser um presidente amigo, vou ser um presidente próximo, de razão e de sentimento. Tenho agora a palavra Dinardo Pimentel. Ou seja, as promessas que se vê dos partidos do costume é queremos o desenvolvimento, queremos ser melhores, mas o que se vê é só sempre a questão, a mentalidade do costume antiga. Vê-se claramente que não se avança. Com uma emergência climática que nós estamos à porta, com o aquecimento global, com a quantidade enorme de dióxido de carbono que estamos a colocar na atmosfera e ainda querem preconizar a incineração dos resíduos, mais poluição, mais dióxido de carbono para a atmosfera, em vez de manter ou evitar, digamos, a poluição e a produção do resíduo, não, é mais uma vez a mesma coisa. O Partido do Costume, em relação à proteção animal, se não fosse o PAN, igual.
eram os canis de abate, ou seja, que sensibilidade é esta, que exemplo é que queremos dar para os nossos filhos e para os nossos netos? Os canis eram canis de abate, não fosse o PAN, mas continuam a ser. Os canis são lugares de confinamento dos cães e dos gatos e outros. Luís Miguel Quintal. Caros munícipes, o momento é liberal, o momento é de viragem no país, na cidade, no Conselho de Ponta Delgada. Voto consciente na iniciativa liberal é votar em novas políticas, novas formas de fazer as coisas, fazendo de forma diferente. Estão preparados para a mudança, juntem-se a nós, porque um presidente liberal e os deputados municipais vão fazer toda a diferença. Pedro Nascimento Cabral. O PSD tem um projeto político para Ponta Delgada que leva o Conselho para novos patamares de desenvolvimento. Nós temos uma aposta fortíssima na coesão social e na coesão territorial. Nós temos uma mobilidade inteligente para implementar. Nós apostamos numa descentralização eficiente dos serviços administrativos. Nós queremos transparência na gestão autárquica. Tudo isto pode ser feito, pode ser conseguido, catapultando Ponta Delgada para esse patamar de desenvolvimento que o povo de Ponta Delgada exige e merece. E por isso é importante termos uma cooperação efetiva com o Governo Regional dos Açores. Esses 24 anos provaram que Ponta Delgada, sem ter um processo de cooperação com o Governo Regional, pode ser prejudicada. E como tal, é importante envolver o Governo Regional dos Açores nos investimentos que Ponta Delgada tem. Só assim é que conseguimos elevar Ponta Delgada e elevar a Ilha de São Miguel. Voto no PSD. Vera Pires, 1 minuto para finalizar este debate. O Bloco de Esquerda tem trabalho feito em Ponta Delgada e consideramos que podemos fazer a diferença. Está nas mãos dos cidadãos potenciar a alternativa real e a concretização de políticas realmente de esquerda para Ponta Delgada. Nós temos medidas concretas, medidas execuíveis, como a Bolsa Municipal de Arrendamento, a melhoria dos transportes públicos com o alargamento das redes, a delimitação de áreas de pressão urbanística e a utilização do IMI como ferramenta de ajuda à política de habitação. Temos medidas concretas, propostas concretas e um pensamento feito e trabalho realizado que não são utopia de maneira nenhuma, mas que implicam uma mudança de paradigma. E quando ouvimos, e ainda em 2017 ouvíamos o Pedro Nascimento Cabral dizer que a incineradora era um retrocesso civilizacional, nós temos que pensar em avanços civilizacionais e em mudança de paradigma. E votar no Bloco de Esquerda é trabalhar nesse sentido. Agradeço mais uma vez a presença de todos neste debate. Espero, sobretudo, que tenha sido esclarecedor. Estão assim apresentadas as propostas para o Conselho de Ponta Delgada. O futuro das autarquias decide-se nas urnas no dia 26 de setembro. A última palavra é sempre a sua. Obrigado por nos preferir. Boa noite, fique bem, haja saúde.